Piracicaba. Isso é um fato, é perigoso. É perigoso, não é adequado, a gente não tem infraestrutura. Nós temos algumas vias que foram abertas recentemente, que não, é impossível andar. Aliás, tinha uma delas aí que tinha até uma plaquinha, né, que já tiraram, escrito com proibido ciclista, né? Isso eu me lembro bem, lá perto de casa. Aí a pessoa andou chiando, andaram tirando. Mas deviam continuar colocando proibido ciclista, porque ali é perigoso o ciclista andar. Eu passo de carro ali, falei, nossa, passa o ciclista ali, nossa, que perigo. Porque não, né? Aquela coisa ali, ele disputando, a gente pode facilitar muito, né, para o pedestre, para o ciclista, outras possibilidades. Um desenvolvimento urbano previsível, justo e de baixo custo. Previsível, isso é importante. A gente tem que saber o que vai acontecer na nossa vizinhança, né? Nós temos lá uma área, o que vai acontecer com aquilo? Né? O que vai virar aquilo ali? De repente o sujeito ergue lá um prédio, algumas coisas, do lado da nossa casa, do dia para a noite, para onde vai? E fundamental, o 10º princípio do desenvolvimento urbano sustentável, a participação da comunidade no planejamento urbano, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque o cidadão ele tem que participar, porque senão nada disso vai acontecer, né? Então, não sei se eu tenho quantos minutinhos aí, já dei meu tempo? Já encerrei o meu tempo, eu fico por aqui colocando essas propostas. Não é muita coisa. Depois a gente coloca no debate como implementar essas coisas, como tornar a cidade, né, uma cidade mais compacta, mais harmoniosa, mais amiga do pedestre, mais amiga do ciclista, né? Pode ser, nem sei o que eu vou falar aqui. Os misturos, o uso misto do solo, né? A mistura dos solos, essa é uma coisa importante, né? A urbanização mais compacta, isso eu gostaria de falar, porque Piracicaba está se transformando numa cidade dispersa, está se transformando numa cidade do automóvel, do transporte individual. Hoje você vai na periferia, a pessoa que mora na periferia, que não tem o seu Fusquinha, não tem a sua Brasília, não tem a sua Kombi, está lascado, porque é muito difícil, está muito distante. As pessoas, elas acabam sendo obrigadas a terem um transporte individual. Hoje nós temos uma frota de motocicletas absurda, uma frota de automóveis crescendo cada vez mais. Por quê? As distâncias a serem percorridas. E a dificuldade com o transporte coletivo, que vai se transformando cada vez mais caro. Hoje, R$4 para ir, R$4 para voltar, são R$8. Com isso, você coloca gasolina na sua moto e você anda a cidade inteira. Então, o que está acontecendo hoje é que está diminuindo paulatinamente a cada ano a quantidade de pessoas transportadas por ônibus. Isso é um problema sério. Por quê? Tarifa cara tem a ver com uma série de fatores, mas um dos fatores é essa dispersão, esse espalhamento da cidade, que torna o quê? A gestão do transporte coletivo cada vez mais difícil. Como equacionar isso? Aí tem os terminais, etc, etc, isso vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais difícil, né? A especulação imobiliária, isso é uma coisa louca, né? O preço dos imóveis aqui que vai crescendo, 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 crescendo. Quando eu mudei para cá, o primeiro apartamento que eu comprei aqui, no início, acho que foi em 2000 ou 2001, 2001, acho que eu paguei R$20 mil, caramba, nossa, R$20 mil hoje é nada, você não consegue nem dar entrada, os preços dispararam, o acesso da população. O que isso acontece? Hoje a quantidade de favelas, o processo de favelização em Piracicaba é impressionante, minha gente. Uma cidade como Piracicaba, a quantidade de favelas que existe, né? A quantidade de núcleos de favelas que nós temos aqui, nós temos dezenas e dezenas de núcleos de favelas em fase de crescimento, né? Principalmente lá na Zona Norte, né? Na região ali da Vila Sônia, da Santa Terezinha, e aqui para o lado do Novo Horizonte, ali aquele pedaço. Nós temos núcleos de favelização crescentes aqui, e a especulação imobiliária está ligado a isso, infelizmente, né? Reduzir o preço da terra, reduzir o custo de urbanização, isso para o poder público. Hoje a urbanização vai ficando cada vez mais cara,
o preço por habitante da infraestrutura vai crescendo vertiginosamente. Não sei se eu tenho aqui, se eu coloquei aqui, isso, adensamento urbano. Olha só, o preço, isso daí é o custo de dólares por habitação para a implantação da infraestrutura. Aqui, ó. Como vai caindo à medida que você vai tendo uma cidade mais adensada. Também a gente não vai adensar e colocar todo mundo num prédio, que também a gente teria o problema. A gente tem que chegar numa situação meio termo, um ótimo, em que você consiga ter um custo razoável e também, né, uma qualidade de vida. Mas hoje a gente tem um padrão de densidade habitacional hoje, em Piracicaba, aqui são os 75, o mínimo aqui está 75 habitantes por hectare. Se vocês olharem os dados, tiverem curiosidade de olhar no IPLAP, a maioria dos nossos bairros está abaixo de 75 habitantes por hectare. É uma densidade muito baixa. Então isso gera uns custos muito grandes para o poder público, né? E a melhoria da segurança, né? Quando as pessoas moram mais perto, você consegue ter uma segurança maior, aquele ermo, né? Você sai para caminhar hoje, né? Você vai andando, pegando aqueles terrenos baldios, aquela insegurança, né, que você sente. Então você vai colocando as pessoas morando mais perto, etc, etc. A gente tem que repensar o nosso modelo de cidade. Então, o que eu coloco aqui, que Piracicaba precisa pensar uma urbanização mais compacta. Não estou falando em adensar a cidade, isso aqui virar uma Singapura, uma Hong Kong, não, nada disso, nem virar uma Avenida Paulista. Mas a gente chegar num ótimo, em uma situação em que você consiga manter uma qualidade de vida e também reduzir esse impacto. Então não vamos conter esse crescimento espraiado da cidade, essa dispersão, que a cidade vai se espalhando pela zona rural, no meio do canavial. Hoje nós temos conjuntos residenciais para a população de baixa renda no meio do canavial, que é uma coisa absurda. Aquela população lá no meio da zona rural, no meio do canavial, coitado, né? É brincadeira um negócio desse, sendo totalmente longe de infraestrutura, de escola, de etc, etc. Passa um ônibus de manhã e outro à tarde para levar o sujeito para trabalhar. Quer dizer, qual é a qualidade de vida? Isso reflete para a cidade como um todo. Isso tem reflexos para a vida de quem mora nos bairros nobres, né? Quem mora ali, né? Quem mora no Nova Piracicaba, né? Também tem um reflexo disso, né? Não é só o pobre. Você esconder o pobre lá longe, isso daí não existe, né? Isso tem um reflexo para a cidade como um todo. Então a gente tem que repensar a nossa cidade e resgatar a qualidade de vida, né? Porque sustentabilidade não é só meio ambiente, é uma palavra muito mais ampla. O meio ambiente é o nosso ambiente, é qualidade de vida, pessoal. Qualidade de vida, temos que pensar qual é a cidade que vai nos dar a melhor qualidade de vida, não só para o meu bairrozinho ali, né? Quem mora ali, né, no loteamento fechado, eu moro, uma ruinha fechada tem portaria, tudo bem, ali está bonito, mas e o resto? Eu não fico ali 24 horas por dia. Eu ando, percorro a cidade, eu quero me sentir bem na cidade como um todo, né? Então, muita gente aqui mora lá no seu condomínio, etc. Mas e depois? Né? Isso é um paliativo. Infelizmente, a gente tem que adotar isso. Mas a gente não precisaria disso. A gente não precisaria se a gente tivesse uma cidade, né, onde esse convívio, né, essa coisa fosse mais harmônica. Então, é o momento da gente pensar no nosso plano diretor que cidade nós queremos. Tá ok? Então, acho que por aí depois a gente pode discutir, tem mais alguns exemplos que a gente pode colocar. Muito obrigado, agradeço então a oportunidade. Obrigado. A gente tem vontade de estendendo o tempo, né? Mas muito obrigada, Roberto. Acho que dá uma abertura muito boa para nós, né? E agora nós vamos falar sobre os parques lineares como instrumento de urbanidade e valorização dos corpos d'água. E para isso a gente conta com a Laís Margiota Salvador. Vem cá, Laís. Obrigada, viu? A Laís, ela é mestranda em urbanismo no programa de pós-graduação da PUC Campinas, compondo o grupo de pesquisa de requalificação urbana. Ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Estadual de Londrina
E durante a graduação, ela realizou diversas atividades extracurriculares, dentre as duas principais: a participação no projeto de iniciação científica na área de avaliação pré-ocupacional e também na apresentação oral e publicação do artigo científico no primeiro Congresso Internacional Espaços Públicos da PUC do Rio Grande do Sul, com um recorte do trabalho de conclusão de curso. Ela tem estudado especialmente sobre espaços públicos, paisagem urbana, orla fluvial e parques lineares. Laís, a gente acho que já conversou, então nós temos aí os 40 minutos, né? Obrigada, viu? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, né, pela Escola do Legislativo, em nome da Nancy Tami, que através da Silvia possibilitou que eu participasse desse evento tão importante que está ocorrendo na cidade de Piracicaba sobre a revisão do plano diretor. Eu agradeço também ao Observatório Cidadão Piracicaba por contribuir para organizar esse evento. Então, como a Nancy falou, eu sou arquiteta e urbanista, sou formada há 2 anos, mais ou menos, né, na Universidade Estadual de Londrina. Eu sou piracicabana, morei aqui na cidade, com exceção desse período da faculdade, e atualmente eu estou no meu 2º ano do mestrado em urbanismo na PUC de Campinas, cujo recorte, né, da minha pesquisa, aliás, a minha pesquisa é a análise da configuração socioespacial do Rio Piracicaba, e eu trago aqui justamente um recorte desse tema, que é parques lineares como instrumento de urbanidade e valorização dos corpos d'água. Então, minha pesquisa, ela encontra-se, na verdade, em andamento, então as questões que eu trago aqui, elas são abertas justamente para a gente poder discutir e refletir em conjunto. O objetivo dessa apresentação é explicar um pouco sobre como os parques lineares podem estar inseridos corretamente na agenda do plano diretor, tá? Então, vamos lá. Eu começo falando um pouco sobre esse processo de urbanização, que até o início do século XIX, né, essa valorização, né, essa relação entre a população e os corpos d'água era muito forte, inclusive no cotidiano da população. Era muito comum você beber água do rio, você tomar banho no rio, você nadar, você ter essa ligação cultural, né, com os corpos d'água. Inclusive, né, a água como elemento assim vital até para a nossa existência, para diversas atividades, né, se não todas elas, justifica que muitas cidades nasceram à beira-rio, né? Então, Piracicaba é um exemplo dela. Então, a água era um elemento de atração para nascer as cidades. Essa cultura predatória que a gente fala começa a ser erigida no século XIX, com o início desse impacto da urbanização, que foi quando as indústrias começaram a se instalar à beira-rio, quando começou a aumentar a população, e daí a água foi canalizada e o esgoto começou a ser despejado diretamente nessas águas dos rios. E tudo isso começa a degradar os cursos d'água. No século XX, por sua vez, né, o centro do planejamento urbano era o automóvel. Então, alguns autores, aqui eu coloco a Jane Jacobs, ela utiliza inclusive o termo de urbanismo rodoviarista, que é para caracterizar esse modelo adotado. Então, como que os rios urbanos são vistos nesse processo, né? Eles são vistos como barreira, já que eles fragmentavam, né, a malha viária. E qual que foi a solução adotada? Então, era muito comum retificar os rios, né, as margens do rio, canalizar e tamponar, para que as vias passassem por cima deles e, dessa forma, não fragmentasse a malha viária. Daí eu trago, então, um exemplo na nossa própria cidade, que eu acho que a maioria deve conhecer, que é o caso do córrego Itapeva. Então, aqui tem uma imagem
do site do IHGP, da década de 1940. Posteriormente, uma imagem no período, né, da retificação, canalização e tamponamento do Itapeva, que se deu entre a década de 40 e 60, para que a Avenida Armando Salles passasse sobre esse córrego. E hoje, né, essa última imagem, acho que retrata bem isso, que a consequência, né, desse modelo adotado, que é uma imagem da Avenida Armando Salles, num período de chuva, em que, já que ela se comporta como fundo de vale, ela vai receber essa água, que, na verdade, as enchentes, elas são um processo natural do rio, né? Faz parte do ciclo hidrológico. Então, se a gente impermeabiliza esse solo, a natureza não vai entender que ali não é mais para chegar água, né? Então, as consequências começam a ser catastróficas para a nossa cidade. Então, com essa urbanização, né, a água dos corpos hídricos diminui quantitativamente e qualitativamente. E essas relações sociais, conforme eu havia mencionado, e aqui eu coloquei 2 fotos também do Rio Piracicaba, elas acabam indo embora, né, com o tempo. Até porque a poluição do rio passa a não permitir mais isso, né? E a pergunta, então, que eu tento responder é: como que a gente consegue reintegrar, né, os rios no meio urbano, dado a importância que eles apresentam para nós, para a nossa cidade, como elemento, inclusive, vital mesmo, né? E daí eu coloco parques lineares como possibilidade, né, de resposta desta questão. E daí a gente vai falar um pouco sobre o que são parques lineares, né? Então, a diferença entre parques lineares de parques urbanos comuns é justamente que os parques lineares, eles estão associados à recuperação desse curso d'água. Então, a morfologia desse parque acompanha o desenho, né, dos cursos hídricos, e eles têm alguns aspectos que ele tenta trazer para a cidade. Então, dentre eles, ambientais, sociais, culturais e econômicos. O que seria, então, esses aspectos? Assim, claro que tem muito, né? Se a gente for pegar cada um desses aspectos, a gente vai discutir um monte sobre isso, mas rapidamente alguns exemplos. Então, sobre aspectos ambientais. Por esses parques estarem associados à recuperação, né, dos corpos hídricos e das suas margens, eles podem propiciar um maior sombreamento da área, né, uma maior umidade da área, o que reduz a temperatura, né, do local, diminuindo essas ilhas de calor. Além disso, torna o solo mais permeável, o que contribui para mitigar as enchentes, no sentido delas chegarem no sistema viário e impactar a cidade, né? Porque, como eu disse, a enchente ela faz parte desse processo hídrico. Sociais, já que esses parques lineares eles podem trazer alguns equipamentos para o uso da população, né? Então, dentre eles, pista para bicicleta, para pedestre, né? Para caminhada, bancos para a pessoa sentar, contemplar o curso d'água. Então, alguns aspectos sociais que atraiam, né? São usos que atraem que a população utilize aquele espaço. Há questões dos aspectos econômicos, já que o parque linear ele pode permitir que o pequeno comerciante se instale ali para vender produtos que atendam, né, aquela população frequentadora do parque. E culturais, já que ele está relacionado, né, com a recuperação dessa relação da natureza com a cidade. E daí eu só coloco 2 pontos para a gente se atentar em sempre atender a demanda, né? Se a gente, minha pesquisa, né, que aborda a orla do rio dentro da área urbana da cidade, né, então da área urbana do município, se a gente considerar linearmente, tem uma medida de cerca de 30 quilômetros de cada margem,
Então, não é que a gente tem que colocar, né, implantar parques lineares em toda a orla. A gente tem que fazer estudos para identificar essa demanda e tentar fazer isso de maneira democrática, né? Que eu digo que não é para atender determinada classe social, mas tentar fazer isso atendendo a cidade como um todo. E muito importante também que esse parque ele esteja ligado com o restante da malha urbana e com a margem oposta. Por quê? Porque além dele atrair a população para recreação, para lazer, no final do dia, no final de semana, ele pode estar ligado com o cotidiano da população. Então, a pessoa que vai trabalhar, que vai passar por ali a pé, então é legal que ela usufrua também no seu dia a dia desse espaço de qualidade. Aí, rapidamente, só para ilustrar o que seriam alguns exemplos, né, que eu, de acordo com os conceitos, entendo que tenha na cidade. Aí eu coloco a Avenida Renato Wagner, que na verdade parte de uma diretriz do projeto Beira Rio, se concretiza em 2016 com o projeto de intervenção urbanística do complexo da Rua do Porto, etapa 1. E, dentre tantas coisas, as vias, que eram 4 voltadas para veículos, então 2 delas recebem piso paver, que é um piso mais permeável do que o asfalto. Ali são inseridos usos para a população, né, para atrair a população. Ali na parte dos veículos, reduz a velocidade dos veículos, né, com elementos que tornam isso obrigatório. E a área de preservação permanente, ela é recuperada, já que ela tinha a leucena, que era uma espécie tida como praga, que acabava matando o restante da vegetação ali. E a gente vê que o visual do rio se abre novamente para a cidade, né? Então, você passa ali, você enxerga o rio nessa paisagem urbana. Na verdade, uma crítica, né, talvez, em relação a esse projeto, é justamente a falta de conexão dele com o bairro, né, do Clube de Campo, e a margem oposta. Então, os únicos pontos que você acessa esse calçadão, né, esse parque, é no cruzamento da Avenida Renato Wagner com a ponte do Lar dos Velhinhos ou com a ponte do Mirante. Outro exemplo, que talvez seja menos conhecido, é o Parque Natural da cidade. Ele já está distante da área central. Ele se localiza ali em cima da rodovia Geraldo Barros. No lado direito do parque é a Clabin. No lado esquerdo é o Vale do Sol. Então, essa área foi fruto de compensação ambiental pela antiga Belgo Mineira, para que ela pudesse ampliar suas instalações. Está localizado num lugar estratégico, já que é a confluência de 3 importantes cursos d'água. Então, o Ribeirão das Ondas, o Rio Corumbataí e o Rio Piracicaba. Então, em 2008, essa paisagem começou a ser recuperada com um plantio de 40 mil mudas, o que é um número bastante assim, grande. E o ambiente também, a ideia era recuperar, em questão de água, solo, fauna e flora. Eu acredito que ainda está no processo, né, de recuperação, que não é algo rápido, né, imediato. E depois que esse ambiente, essa paisagem for recuperada, vai ser utilizado para pesquisa científica, educação ambiental e uso, né, para a população também. Na verdade, os parques lineares, por eles estarem inseridos à beira-rio, eles estão nas áreas de preservação permanente. O que são essas áreas de preservação permanente, né? Ou APPs? Ela é definida no nosso plano diretor e, claro, que a lei municipal está submetida à lei federal, que é o Código Florestal. E, segundo o Código Florestal, então, a área de preservação permanente é uma área protegida, seja ela coberta ou não por vegetação, cuja função ambiental é de preservar, dentre tantas coisas, os recursos hídricos. Então, aqui tem uma imagem, né, do que seriam essas áreas, e de acordo com a largura do corpo d'água, a área de APP tem uma determinada largura. Então, o Rio Piracicaba, ele é tido como um rio de largura entre 50
e 200 metros, e, portanto, deve ter, segundo essas definições do Código Florestal, área de APP de 100 metros. A questão da largura do rio não é uma informação assim oficial que eu pude encontrar facilmente, assim como a dos demais corpos d'água. Então, eu acho que isso fica uma coisa também interessante para a gente, né? Porque para a gente conseguir controlar, né, se aquela várzea está sendo ocupada ou não, é interessante a gente saber o que estaria dentro ou fora da lei, né? Rapidamente, só para ilustrar o contexto em que essas áreas de APPs foram criadas, né? Então, o primeiro Código Florestal, lá de 1965, num contexto em que o Brasil era predominantemente rural, os ambientalistas definem áreas de APP de acordo com estudos das áreas rurais. E, posteriormente, em 1989, essas mesmas áreas passam a ser incluídas para a área urbana, né? Num contexto em que o Brasil já é predominantemente urbano. Então, não houve esse estudo específico de APP para a área urbana. E alguns autores entendem que isso contribui para o afastamento da população em relação ao corpo d'água na área urbana. Por quê? Porque as funções comuns tradicionais, né, à beira-rio, passam a não ser incentivadas, né? E daí, dos autores que eu utilizo entende que essa lei para áreas urbanas acaba fazendo justamente o contrário que ela quer, né? Então, ela acaba desvalorizando as áreas de APP na zona urbana. Opostamente, né, então, essa mesma autora, ela sugere a adoção do que ela e outros autores chamam de urbanidade. Então, o que seria urbanidade? Seria justamente esse convívio, né, harmônico entre a população e o corpo d'água, que é diferente de urbanização. Então, urbanização é uma área dotada de infraestrutura urbana, com sistema viário, iluminação, acesso à escola, hospitais, etc. Então, urbanidade diferente de urbanização. Aí, rapidamente, eu coloco alguns exemplos aqui, que eu entendo que seja urbanidade na nossa cidade, né? Então, a gente tem uma área com urbanização e que apresenta urbanidade, que é essa área central, que tem a passarela da Ponte Pêncil, a nova também passarela, que conecta as duas margens, o passeio de barco, que utiliza o rio como uso da população, e o Largo dos Pescadores, que ali na região central, né, no largo ocorrem diversas atividades, praticamente à beira-rio. Por outro lado, né, então eu cito um exemplo de ausência de urbanidade, que também a gente pode observar que é uma área com urbanização, mas com ausência de urbanidade. Por quê? A Avenida Juscelino Kubitschek é justamente a margem oposta da Renato Wagner, né? E daí a gente vê a diferença entre as duas áreas. As vias, né, voltadas para veículos são 3. Os veículos acabam não respeitando a velocidade, o que torna a velocidade dos carros muito alta. A calçada se apresenta estreita e a vegetação, né, da área de preservação permanente, ela acaba em alguns trechos, inclusive, invadindo essa calçada, o que faz com que o pedestre, às vezes, tenha que ir para a via para poder continuar andando no trecho, né? Então, isso é bastante problemático. Aí, a última foto é uma vista, né, da calçada para o rio. A gente vê que a gente não tem acessibilidade visual nenhuma. E, em contrapartida, o comércio e serviço que está na margem oposta encontra-se inutilizado, já que não tem, né, essa vida, essa caminhabilidade por parte da população. Aí, eu coloco esse meu objeto, né, de estudo, que é a orla do Rio Piracicaba, dentro, então, da área urbana da cidade, só para a gente construir um panorama dos visuais dessa orla. Porque né, eu também, antes de começar a pesquisar mais a fundo, a gente associa o Rio Piracicaba diretamente com a área central. E a gente tem que entender que o rio, ele começa muito antes disso,
e vai acabar muito depois disso, né? Então, e através dessas imagens também, a gente vai conseguir identificar os trechos em que, infelizmente, né, já estão ocupados, né, na orla, já estão construídos, que às vezes vieram muito antes da lei de APP urbana. Alguns trechos que, por conta de demanda ou que a gente vai ver algumas características específicas, talvez sejam melhor que sejam destinados mesmo para preservação ambiental. Mas outros trechos que a gente vai conseguir identificar que tem essa potencialidade de exercer urbanidade e que possa ser implantados os parques lineares. Eu divido em pontos de A a H só para facilitar esse entendimento de qual área é onde, tá? Então, começando lá no bairro Monte Alegre, né? Aliás, no bairro, a margem direita começa no bairro Água Santa, que a área apresenta um caráter de rodovia, né? Então, essa primeira imagem é uma foto da rodovia para o rio. Então, a gente vê que é uma área cercada, que primeiro tem plantação e só depois uma área com vegetação e o corpo d'água. Então, a gente não tem acesso ao rio nesse trecho. A margem esquerda, sim, é o bairro Monte Alegre, que começa com características de área rural, continua com algumas construções no bairro Monte Alegre que dão o fundo do lote para o rio. Então, a gente diz que nesse trecho a orla encontra-se privatizada. E tem essa indústria, né, a Beira Rio, que foi construída muito antes da própria lei de APP urbana, conforme eu mencionei, que era comum naquele processo de urbanização. O próximo trecho, né, na margem direita, continua com esse aspecto de rodovia, e a margem esquerda daí já aparece a Exalc. Então, é uma foto aqui da Ponte do Lar dos Velhinhos, para o fundo do terreno da Exalc, a gente vê uma área de vegetação bastante extensa, né, o que dá a entender que é utilizado realmente para a área de preservação permanente. Aí sim, no próximo trecho, que começa ali na Ponte do Lar dos Velhinhos e vai até a Ponte do Mirante, a gente percebe um maior adensamento, né, em questão populacional. A margem direita começa no Shopping Piracicaba e continua na Avenida Juscelino Kubitschek, conforme eu já mostrei imagens, e a margem esquerda, Avenida Renato Wagner. Aí o próximo trecho, que é entre a Ponte do Mirante e a Ponte do Morato, que é a área, eu acredito, mais conhecida e valorizada, né, em relação a esses aspectos de urbanidade que eu mencionei. Seguindo, na margem direita, a gente tem, ali entre a Ponte do Morato e a Ponte do Caixão, tem o bairro Nova Piracicaba, Inhoquim e Algodoal. E daí a gente vê que o único ponto, né, desse trecho em que é apropriado pela população e que tem usos é a Avenida Cruzeiro do Sul, que está localizado na Nova Piracicaba. A margem esquerda começa com a área de lazer dos trabalhadores e continua com a Jaime Pereira. E daí, nos dois próximos trechos, a gente vai perceber, né, que já vai se distanciando dessa área urbana e essa orla vai ganhando características mais rurais do que urbanas, né? Então, a margem direita continua no Algodoal, Vila Industrial, passa ali pela Clabim, pelo Parque Natural da cidade e chega até o Vale do Sol, que daí a gente vê. Aqui, na verdade, são casas com terrenos grandes, cujos lotes se dão para o rio. Então, novamente, a gente vê que a orla se encontra privatizada, né? E a margem esquerda, que é ali onde tem o bairro Ondas e Ondinhas, e no final a gente também vê algumas chácaras, né? Essa é uma foto interessante, que é da via para o rio, e a gente vê que a gente não consegue chegar até o rio por causa das construções ali à beira-rio. E, por último, esse trecho, que somente a margem direita, né, nesse trecho passa a estar dentro do perímetro urbano, que é a continuação do Vale do Sol. Então, eu acho que deu para ter uma noção de que da heterogeneidade dessa paisagem, né, da orla fluvial. Então, o rio, as margens do rio, é muito mais do que aquela área central. E aí eu coloco rapidamente o zoneamento dessa orla.
E a gente vê também uma diversidade de zonas em relação à orla fluvial. E o que significa essa diversidade de zonas, né? Então, transformar isso, né? Cada zona apresenta parâmetros urbanísticos específicos. Então, de acordo com... eu levantei todas as zonas que passam nesses trechos, né, na orla, e elas permitem, né, de acordo com o que está escrito no nosso plano diretor, ela permite uma verticalização ali à beira-rio de 2 a 7 pavimentos. Se a gente considera que um pavimento tem cerca de 3,5 metros de altura, significa que está se permitindo uma verticalização entre 7 e mais ou menos 25 metros de altura à beira-rio. Então, eu entendo que o nosso, né, plano diretor, no momento, ele não considera a orla do rio como uma zona única, né, como, assim, indo a favor da valorização desse corpo d'água. E uma questão que eu acho importante trazer é como esse zoneamento, né, já que o Rio Piracicaba ele é muito importante para a cidade, algumas alterações nos visuais, né, algumas alterações do zoneamento em pontos estratégicos, né, de acesso visual para o Rio Piracicaba, vêm sendo alterados por talvez pressão de agentes imobiliários, para que haja alguns condomínios verticais que atendam a população de alta renda, né? Eu acho que o professor Estevão Otero, da Unimep, ele tem um artigo e alguns estudos bastante interessantes em relação a essa questão. E que tudo isso acaba contribuindo para a desvalorização do corpo d'água, né? Tanto das margens como do rio em si. Já que você acaba privilegiando interesses privados em detrimento ao coletivo, né? E daí a gente pode pensar, mas tem a zona especial de interesse ambiental que está no nosso plano diretor, né? A ZEIA. Sim, a gente tem uma diretriz muito importante no nosso plano diretor, que é justamente, né, a zona que protege a beira-rio, porém, diferente de outras zonas especiais, ela não aparece na macrozona urbana da nossa cidade. Então, o que significa isso? Significa que quando a gente abre o nosso zoneamento, ela não está ali no mapa, né? Ela aparece como parâmetros urbanísticos de algumas das zonas à beira-rio. Então, ela é uma diretriz do plano diretor, mas ela não foi regulamentada. Ainda no plano diretor de 2006, né, ele divide a ZEIA em 3 tipos. Uma voltada para a proteção integral, então seriam trechos urbanos, né, em que essas áreas seriam exclusivamente para preservação ambiental, né, a beira-rio. Outra de proteção, de recreação e conservação, então que permite, né, tanto a preservação como a recreação da população à beira-rio. E uma última ZEIA, que é a beira-rio, que seria justamente essa preservação com recreação na beira do rio Piracicaba. E, novamente, apenas a ZEIA beira-rio aparece mapeada, as outras 2 não aparecem mapeadas, e nenhuma delas tem parâmetros urbanísticos definidos, né, detalhados, para que elas pudessem ter sido regulamentadas. Então, acho que aqui eu faço algumas considerações. Eu acho que essa questão da ZEIA, né, em relação à valorização das margens do rio e do rio, é o que fica mais assim pertinente. Então, acredito que a ZEIA ela tem que fazer parte desse macrozoneamento urbano, né, ser regulamentada com parâmetros urbanísticos detalhados, mapear cada uma delas, né, já que são 3 tipos diferentes, detalhar quais são as diferenças entre os 3 para que elas possam ser postas em prática. Eu coloco aqui que é importante tornar clara, né, assim, oficial, essa informação de qual que é a largura do rio Piracicaba, dos demais corpos hídricos da cidade, para a gente, enquanto população, e até para facilitar para o poder público saber como que está se dando esse uso e ocupação das margens dos rios.
Importância também de estudos acadêmicos, atuação política, participação da população, para identificar e impedir essas modificações posteriores ao plano diretor, em especial em relação ao zoneamento, que é muito comum acontecer, que acabam, novamente, né, privilegiando os interesses privados em detrimento do uso coletivo. A gente tem que ter essa consciência, né, de que, ao longo da orla, alguns trechos vão ser exclusivos para a preservação ambiental, outros trechos, infelizmente, já se encontram ocupados, mas que existem trechos, sim, que têm esse potencial de que se possa implantar parques lineares. Coloco também a importância de um novo estudo social para a cidade. Tem um de 2003, né, já faz um tempo, que é o mapa de exclusão social, que é muito importante para a gente utilizar os parques lineares como instrumento de democratização, né? Conforme eu também já mencionei, fazer com que os parques atendam à demanda e para que não haja uma proliferação de parques lineares. Senão você vai ter um monte de parques lineares sem que tenha a população para utilizar esse espaço, e também é um local público, né? Então, quem vai tomar conta, quem vai gerir esse espaço é o próprio poder público. Então, se tem muito desse espaço, não há esse controle. E fundamental que, então, esses parques lineares eles estejam conectados com a malha viária, com a margem oposta, justamente para eles poderem fazer parte do cotidiano, né, da vida da cidade, não apenas na questão de recreação e lazer. No mais é isso. Se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei. E é isso. Espero ter contribuído. Muito bom, Luiz. Quer tomar uma aguinha? Não, tem ali. Gente, nós vamos dar máximo 10 minutinhos para tomar uma água, um chá, um café, quem quiser usar um banheiro, tem tudo aqui nesse andar mesmo, né? E logo depois, então, a gente abre para o debate. E aí nós vamos ter, então, a participação de todos. Pode ser? Olha, são 3h40, então, assim, máximo 10 para as 4 a gente está começando. Pode ser? Então, vamos lá. O canal da TV Câmara passou por atualizações técnicas e para que a programação volte a ser veiculada na sua TV é preciso realizar a ressintonização. Para isso é muito simples, basta apertar o botão menu do seu controle remoto, em seguida escolher a opção busca de canais automática, dar OK e pronto, o canal ficará memorizado. Faça o procedimento e continue acompanhando a TV Legislativa de Piracicaba. A Câmara de Vereadores de Piracicaba foi fundada em 1822 e, desde então, os representantes da população, eleitos para os seus mandatos, participaram efetivamente para o desenvolvimento do município e para que Piracicaba se transformasse numa das mais importantes cidades do interior paulista. Os vereadores são os responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis que ofereçam melhorias ao município. Também fiscalizam as ações do Poder Executivo, recebem a população em seus gabinetes e realizam visitas em bairros para identificar as necessidades da comunidade. Para garantir que a legislação seja eficiente, os projetos dentro da casa passam pelas comissões e depois são discutidos e votados durante as reuniões ordinárias que acontecem às segundas e quintas-feiras às 19h30. A população participa por meio do uso da tribuna e da presença no plenário. A Câmara realiza ainda diversas audiências públicas ao longo do ano para discutir assuntos relevantes como a aplicação do orçamento municipal.
Para dar suporte às atividades dos vereadores, a Câmara conta com 7 departamentos: administrativo, financeiro, jurídico, legislativo, cerimonial, comunicação, TV Câmara e documentação e arquivo. E visando a transparência do Legislativo Municipal e a aproximação com a população, as principais ações dos vereadores são divulgadas no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, pela Rádio Educativa 105,9 MHz, pela Rádio Cultura Web, Câmara de Vereadores, e pela TV Câmara, 60.4 da TV Digital Aberta e no canal 8 da NET. Desde 2013, a Câmara de Piracicaba conta com 23 vereadores. Hoje, a mesa diretora